Existe um fogo que arde diferente. Não é a chama bruxuleante da motivação passageira, aquela que se acende com um vídeo inspirador e se apaga com a primeira brisa da dificuldade. Não. Estamos falando de uma fornalha incandescente, uma força primordial que consome dúvidas, medos e a própria complacência. Um poder que não te convida, mas te arrasta. Não te inspira, mas te possui. O nome dessa força? Obsessão. E é aqui, neste território incompreendido e muitas vezes temido, que reside o verdadeiro segredo da realização monumental. Esqueça os tapinhas nas costas, as frases feitas que ecoam vazias em corredores de autoajuda barata. A motivação é um turista no mundo da grandeza. A obsessão é o nativo, o arquiteto, o soberano. Enquanto a motivação busca um porquê externo, um prêmio, um reconhecimento, a aprovação alheia, a obsessão emana de um núcleo interno tão profundo, tão intrínseco ao seu ser, que se torna indistinguível da sua própria respiração. É o sangue que pulsa nas veias da sua ambição mais visceral. Olhe para a história. Quem foram os titãs que moldaram o nosso mundo? Eram eles meramente motivados? Thomas Edison, no escuro fuliginoso do seu laboratório, testando milhares de filamentos, era apenas um homem motivado a encontrar a luz. Ou era ele um cativo da luz, um prisioneiro da visão de um mundo iluminado, uma ideia que o consumia noite e dia, roubando-lhe o sono, mas alimentando sua alma? A linha tênue entre a genialidade e a loucura, dizem, é pavimentada por essa obsessão incandescente. Edison não buscava a lâmpada, ele era a busca. Henry Ford, diante do ceticismo esmagador, sonhando com carruagens sem cavalos que transformariam a própria face da civilização. Era a motivação que o impelia a desafiar o status quo, a investir cada átomo da sua energia e fortuna numa ideia que parecia um delírio? Ou era a visão obsessiva de um mundo conectado, de uma liberdade de movimento nunca antes imaginada, que o agarrou e não o soltou até que a linha de montagem rugisse e o modelo T inundasse as estradas poeirentas da América? Eles não eram motivados, eles eram obcecados. Obcecados pela possibilidade, pela inovação, pela criação de algo onde antes só havia o vazio. A motivação é um contrato de curto prazo com o esforço. A obsessão é um pacto de sangue com o seu destino. Ela não pergunta se você está cansado. Ela não se importa se o caminho é árduo ou se as chances são mínimas. Ela simplesmente exige sua atenção, sua energia, sua vida. Vivemos numa cultura que santifica a moderação, que prega o equilíbrio como o santo graal da existência. Mas as grandes catedrais da realização humana não foram erguidas por mãos equilibradas. Foram construídas por almas em chamas, por corações que batiam no ritmo frenético de uma única, dominante ideia. Michelangelo, deitado de costas na Capela Sistina, consumido pela visão divina que se desdobrava acima dele, não estava buscando um equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. Ele estava imerso, afogado numa obsessão criativa que o transcendia, que o conectava ao eterno. O mundo moderno, com seu carrossel de distrações e sua glorificação da gratificação instantânea, tenta nos convencer de que a obsessão é perigosa, um desvio. Eles a confundem com a fixação doentia, com a sombra. Mas a verdadeira obsessão, a obsessão produtiva, não é uma âncora que te afunda, é um motor de foguete que te lança às estrelas. É o foco implacável que transforma o carvão da potencialidade no diamante do legado. Pense em cada avanço, cada obra-prima, cada revolução que beneficiou a humanidade. Na sua raiz, você encontrará um indivíduo ou um pequeno grupo de indivíduos possuídos por uma ideia.
uma ideia que se recusava a ser silenciada, que roía suas entranhas, que os acordava no meio da noite com o coração disparado e a mente em febre criativa. Eles não escolheram a obsessão os escolheu. Essa força não é para os fracos de coração, nem para os que buscam conforto na mediocridade. Ela exige um preço, exige sacrifício, dedicação implacável e uma fé que beira a insanidade racional. Mas a recompensa? A recompensa é a transcendência, é a capacidade de olhar para trás e ver que você não apenas viveu, mas que deixou uma marca indelével na tapeçaria do tempo. Que você não apenas sonhou, mas que arrancou seus sonhos do éter e os tornou realidade tangível. A motivação te leva ao treino. A obsessão te faz treinar quando todos já foram para casa, quando as luzes se apagam. Quando o corpo grita por descanso, mas a alma sussurra. Só mais uma vez. Só mais um esforço. É a diferença entre querer e precisar. Entre desejar e ser consumido pelo desejo. Não se contente com a centelha da motivação quando você pode ter o incêndio da obsessão. Não busque inspiração externa quando a fonte de todo o poder reside dentro de você, esperando para ser despertada, para ser canalizada. O segredo não é encontrar algo que te motive. O segredo é encontrar algo que te obsede. Algo tão grande, tão vital, tão alinhado com a sua essência mais profunda, que viver sem persegui-lo seja impensável. Essa obsessão não é um fardo, é uma bênção disfarçada. É o universo conspirando através de você, usando você como um canal para manifestar algo novo, algo extraordinário. Quando você a abraça, quando você permite que ela guie seus passos, o impossível começa a se curvar, as barreiras começam a ruir, e o que antes era apenas um sonho distante começa a tomar forma diante dos seus olhos. A jornada será árdua, sem dúvida. Haverá momentos de escuridão, de desespero, onde a única luz será a chama teimosa da sua obsessão. Mas é essa chama que o guiará através da tempestade. É essa obsessão que o transformará de um mero espectador da vida em um co-criador do seu destino. O segredo, meu amigo, nunca foi a motivação, sempre foi e sempre será a obsessão. Então, como se forja essa mentalidade? Como se cultiva um terreno interior fértil o suficiente para que a semente da obsessão não apenas brote, mas floresça em uma árvore de realizações imponentes? Não é um interruptor que se liga, nem uma pílula mágica que se engole. É uma arquitetura da alma, uma reconstrução deliberada da sua paisagem interna. Começa com a demolição das crenças limitantes, aquelas vozes insidiosas, sussurradas pela dúvida e pelo medo, que te dizem que você não é bom o suficiente, que seus sonhos são grandes demais, que o fracasso é inevitável. Essas vozes são os verdadeiros carcereiros da sua potencialidade. A mentalidade da obsessão produtiva é, antes de tudo, uma mentalidade de possibilidade indomável. É olhar para o Everest da sua ambição, não com o temor paralisante do alpinista amador, mas com a determinação feroz daquele que sabe que, passo a passo, respiração a respiração, a conquista é uma inevitabilidade. É a recusa em aceitar o não do universo como resposta final. É entender que cada obstáculo é um degrau disfarçado, cada revés uma lição embrulhada em dor, cada crítica um combustível para provar que os céticos estão errados. Napoleon Hill, em sua busca incansável pelos segredos dos homens mais bem-sucedidos de sua época, descobriu um fio condutor que os unia. Uma fé inabalável na própria capacidade de transformar pensamentos em realidade. Não era arrogância, mas uma profunda e serena convicção. Eles entendiam que a mente é um campo de batalha, onde as guerras mais importantes são travadas e vencidas.
Antes de Andrew Carnegie construir seu império do aço, ele construiu um império de crença dentro de si mesmo. Ele visualizou, com uma clareza que beirava a premonição, cada detalhe da sua ascensão, cada fábrica fumegante, cada trilho de trem que levaria seu aço aos confins da nação. Essa visão não era um passatempo ocioso, era o projeto da sua obsessão. A mentalidade da obsessão exige que você se torne o guardião implacável dos portões da sua mente. Que você filtre, com rigor espartano, as informações que permite entrar. O mundo está saturado de negatividade, de cinismo, de profetas do apocalipse que se deleitam em prever o fracasso alheio. Alimentar-se desse lixo tóxico é como tentar correr uma maratona com os pulmões cheios de fumaça. Você precisa criar um santuário mental, um espaço sagrado onde apenas pensamentos de poder, de propósito e de possibilidade tenham permissão para residir. Isso significa uma dieta mental rigorosa. Significa desligar o ruído constante da mediocridade, das notícias que apenas semeiam o medo, das redes sociais que te comparam incessantemente com versões idealizadas e inatingíveis da realidade. Significa, em vez disso, mergulhar em biografias de gigantes, em filosofias que expandem a consciência, em conversas com aqueles que, como você, ousam sonhar acordados e perseguir esses sonhos com uma tenacidade que assusta os conformados. Walt Disney enfrentou a falência, a traição e o ridículo. Disseram-lhe que um rato falante era uma ideia absurda, que ninguém se interessaria por desenhos animados de longa-metragem. Se ele tivesse dado ouvidos a essas vozes, se sua mentalidade não fosse forjada na bigorna da obsessão por criar um mundo de magia e encantamento, a infância de gerações teria sido desprovida da alegria que seus personagens trouxeram. Sua obsessão não era apenas por animação, era pela criação de felicidade, pela materialização da imaginação. E essa obsessão exigiu uma mentalidade que via além do ceticismo, que transformava cada impossível em um desafio a ser superado. A mentalidade da obsessão também é uma mentalidade de aprendizado voraz. Os obcecados são eternos estudantes. Eles devoram conhecimento, buscam mentores, analisam seus erros com uma honestidade brutal, não para se autoflagelar, mas para extrair cada gota de sabedoria que a experiência, por mais amarga que seja, tem a oferecer. Eles entendem que o domínio é uma jornada sem fim, que sempre há um novo nível a ser alcançado, uma nova habilidade a ser aperfeiçoada. A complacência é o veneno da obsessão e, crucialmente, essa mentalidade abraça o desconforto. O crescimento só acontece na FR.